Olá, tudo bem com vocês? Na aula anterior a gente fez esse exercício aqui de luz e sombra, ok? Então, né, voltando um pouquinho, né? Aqui tem o ponto de luz, onde incide luz nesse nosso trabalho aqui, nesse nosso desenho. Então, essa parte é mais clara, essa parte é mais escura, e a pera é clara, né? O amarelo é uma cor clara, né? E apesar que ela tem algumas manchinhas de vermelho, quando existem essas manchinhas, a gente tem que escurecer, ok? E a maçã é uma cor vermelha em geral, toda vermelha, né? Ela é mais escura que a pera, ok? E a folhinha da pera é mais escura ainda, certo? Porém, hoje a gente vai trabalhar cores, né? Só que tem uma novidade para vocês, né? Para quem não sabe. A gente tem que trabalhar uma única cor, certo? E não é o preto, para surpresa de vocês, e não é o preto, né? É o azul. E a gente vai usar as tonalidades de azul, né, os degradês, para fazer esse trabalho aqui de luz e sombra, utilizando o azul. Para simplificar, eu aumentei um pouco, fiz um outro desenho, né? Eu aumentei um pouco, ok? E fiz esse trabalho aqui, esse desenho aqui, né? Para facilitar a explicação para vocês, e então eu até tirei o prato, né, de baixo para ficar mais simples. O que importa é vocês entenderem, certo? Então a maçã é vermelha, um pouco mais, é mais escura, a cor escura, né? E a pera em geral é amarela, né? É uma cor clara. Apesar que aqui tem um sombreamento, né? É um trabalho de luz e sombra. E a gente vai usar apenas o azul. E diluindo esse azul no branco para facilitar, né? Por exemplo, a parte mais escura, a parte mais clara. É um jogo de luz e sombra. Eu quero que vocês me acompanhem com atenção, certo? E na pintura, né, em geral, o correto seria pintar do centro para as extremidades, né? Radiando para fora. Não como eu tenho visto, né? Pelo menos foi o que eu aprendi. A pessoa começa a pintar do lado de fora até chegar no centro. Eu aprendi o contrário, né? Se deve pintar primeiro do lado de fora, do lado de dentro para fora, ok? Então vamos com muito cuidado e paciência, né? Vamos pintar do centro para fora. Então vamos usar o azul e o branco para misturar as tintas, né? Dar o degradê correto no local correto, certo? Então vamos começar do centro, vamos começar devagar, ok? Começando na parte mais escura aqui, não podemos exagerar muito, né? Para não ficar, então, não ficar corrigindo. Então vamos devagar, aos pouquinhos. E aqui como um sombreamento, né? Certo? É o sombreamento que vem, além de ficar atrás da lâmpada, né? Ela fica, tem um sombreamento da maçã em relação à pia, certo? Vamos fazendo devagar. Aqui, olha, é um pouquinho mais escuro, que é embaixo das frutas, né? Aquela sombra, ok? Vamos diluindo devagar a tinta, certo? Em geral, essa parte aqui é mais escura. Então eu diminui um pouco a quantidade de elementos, né? Como eu tirei o prato para facilitar a explicação, o entendimento. O que importa é o entendimento, certo? A maçã, como ela é em geral, ela é vermelha, ela é mais escura.
podemos escurecer muito, porque a cor de baixo tem que haver o contraste, né? A pera tem que aparecer aqui, né? Ok? Então a gente vai aplicando um pouco do branco junto com o azul, certo? E essa tinta é uma tinta que seca rápido, né? Então precisa tomar muito cuidado. Tem que dominar essa, certo? Quando está muito forte, a gente vem com o branco aqui, olha. Certo? Temos que distribuir de uma forma correta essas cores, né? Só tomar muito cuidado aqui, olha, nessa divisa entre a pera e a maçã, apesar que a pera é um pouquinho mais escura, mas tem essa parte escura aqui da pera. Então tem que tomar muito cuidado para não fundir as cores, né? Que apesar a gente, esse é o desafio, né? Trabalhar bem apenas essa cor. Trabalhando uma cor, essa cor única, depois a gente vai saber melhor quando você tiver que pintar, por exemplo, usar as outras cores, usar o vermelho, por exemplo, em relação a maçã, você vai perceber que ela tem várias tonalidades, né? Entendeu? Então, que olha, e você tem que saber mesclar esse vermelho aí, certo? Que essa parte de cima geralmente recebe mais luz, ela é um pouco mais clara, né? Entendeu? Vamos avançar agora um pouquinho também na pera, né? Um trabalho de muita paciência. Pintura é coisa séria, né? Tem que fazer correto. Como disse, a gente vai pintando o centro para a extremidade, né? A gente tem que lembrar que a pera é amarela, então ela é um pouquinho mais clara do que a maçã. Aqui no caso, né? Nesse jogo com esse azul aqui. E vamos pintar também a parte de fora, né? Claro, o fundo da tela. Tem isso aí também. E no caso, apesar que a maçã é vermelha, né? Uma cor escura, a gente não pode escurecer muito, não. Certo? Esse azul aqui. Apesar que precisa destacar, né? Você tem que perceber, notar que a maçã é mais escura do que a pera. E fazer esse movimento de cima para baixo aqui, olha. Que são as ranhuras, né?
A maçã ela tem essas ranhuras, ou de baixo para cima, porém fazendo esse movimento aqui, olha. Muito cuidado, vamos fazer esse pezinho aqui, olha, que é a parte mais escura da maçã. Lembrar que essa parte aqui superior, olha, da maçã é mais claro, porque recebe a luz daqui. Então a gente clareia um pouquinho, bem levezinho. Repito, a gente não pode escurecer muito a maçã nesse jogo aqui de só usar essa cor azul, porque tem aquelas partes mais escuras, certo? A gente não, nesse exercício não precisa muito nos preocupar muito com as ranhuras, com as veinhas da folha não, tá? O importante é fazer a luz e a sombra da folha. Geralmente o certo é a gente fazer esse jogo aqui com o pincel, olha, tá vendo? Não podemos simplesmente varrer, não. Tem muita gente, às vezes a gente varre, né, mas não está correto, viu? O certo é fazer esse movimento aqui, olha, vai, desce, volta, vira assim, olha, vai distribuindo de forma mais correta. E não ficar varrendo assim, tá? Isso aí é para uma outra aula, a gente vai explicar melhor isso. Diluir bem a tinta, né, de forma correta. Essa aqui é aquela parte que eu falei para vocês, um pouquinho mais escura, que seria o vermelho da pera, né? Mas vamos diluir, fundir a tinta, não pode ficar essa mancha feia. A natureza é bem discreta, né? O vermelho da pera é uma cor bem sutil, bem diluída, né? Então vamos
Seguir o mestre lá de cima. Aqui vamos fazer mais um pouquinho, né? Que é a sombra da maçã na pera. Mas essa tinta seca muito rápido, né? É preciso dominar isso. Aos poucos, né, a gente vai dominando. A gente tem que lembrar, né, que essa parte de cima aqui, olha, da maçã é um pouquinho mais claro, né? E essa parte aqui, ó, de trás, onde tem pouca incidência de luz, deve ser mais escuro. Além da cor escura da maçã, que ela é vermelha, é uma cor escura, tem que levar em consideração esse fato, né? Que ela está do lado oposto da luz. Então, além do vermelho, tem que ser um vermelho um pouquinho mais escuro, quando for pintar de vermelho, né? Para isso, esse joguinho aqui que a gente está fazendo, né? O importante é vocês entenderem, né? Esse movimento que a gente está fazendo, né? De luz e sombra com uma cor só. Que no caso, né, é o azul, com o auxílio do branco, para simplesmente diluir os degradês, né? Fazer os degradês. Não podemos esquecer também que temos que fazer a parte de fora, viu? Nós vamos fazer a parte de fora. Não esquenta não. Fiquem tranquilos, não vou esquecer disso não. Temos de diluir melhor, né, essa parte aqui da pera, olha. Como essa tinta seca rápido, né? Ela é a base de água. A gente tem que ter essa versatilidade aí de saber trabalhar isso. É claro que quando vocês forem trabalhar com
vou escurecer com outras cores, né? Com mais cores, vai ficar mais fácil. O importante é aprender a parte mais complicada da coisa, né? Lembrando como a folha é um verde escuro, né? Tem essa parte mais escura. Ela é mais escura do que a maçã. O verde é mais escuro do que o vermelho. Repito, com mais cores vai ficar mais fácil o trabalho. Mas a pintura correta é essa. Agora, se você quiser pintar também no estilo, né, pano de prato, você pode, claro, né? A gente vai fazer esse tipo de trabalho também, né? Mas primeiro vocês têm que aprender a forma mais correta. Como eu disse, né? Agora a gente vai corrigindo, né, os degradês. Lembrando, né, que essa parte de cima é mais clara um pouquinho. Porque a luz está vindo aí para cima, né, em cima da pira. Agora vamos trabalhar um pouco aqui a parte de baixo, né, que é mais escurinho, né? Temos que separar essas cores. Contornar a maçã de forma correta. Tem que fazer esse joguinho também de luzes no escuro, com sombra, né? Escurecer, mas também fazendo com que as peças não se fundem, né? Que a fruta não funde com a sombra, uma fruta na outra. Essas cores aqui elas têm que separar, não pode, certo? Não podemos simplesmente ir colocando as cores, tem que ver, observar isso. Estão gostando? Um trabalho, mas é gostoso, viu? Porque é trabalhoso, né? Mas é gratificante quando você vê o resultado, né? Uma obra de arte, uma peça, é assim mesmo. É trabalhoso. Aqueles artistas tá, conhecidos, famosos, eles não pintam da noite pro dia, não. Não é assim, não. Entendeu? Leva um tempinho também. Que além desse joguinho aqui que a gente está fazendo, de luz e sombra, nas frutas, nós vamos ter que fazer também do lado externo. Ok?
E você vê também, né, que... Então, como é que nós vamos fazer? Pintar, por exemplo, esse lado de fora. É contrastando as cores. Onde está escuro, você coloca mais claro. Que, por exemplo, é um pouquinho mais claro. Certo? E fazendo esse movimento aqui, correto, tá? Onde está mais claro, você escurece um pouquinho. Por exemplo, você escurece um pouquinho. E no caso a gente vai clarear um pouquinho. E é uma cor só, mas a gente tem que fazer esse exercício aqui também. Tá? Claro, aqui eu estou usando um pincel só, mas vocês podem... Esse pincel aqui vocês podem usar um mais largo. Então, esse é o resultado final desse nosso exercício, né, de luz e sombra, certo? É um exercício muito importante, muito necessário. Aqui no caso a gente utilizou apenas o azul e o branco, né, para misturar, ok? É muito importante, por quê? Porque você vai saber, vai aprender como preparar a sua tinta na hora que você for pintar, por exemplo, a maçã de vermelho, né, onde vai um vermelho mais escuro, mais claro, conforme a necessidade, né, de luz e sombra, no mesmo caso da pera, na hora que for preparar o amarelo, ok? É um exercício muito importante, muito necessário, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal para quem não é inscrito, né, tocar o sininho, dar um like e comentar o que vocês acharam. No próximo vídeo a gente vai já trabalhar outras cores, né, mais cores, claro, né? Então por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.